Você paga o seu condomínio em dia e ele está caindo aos pedaços. O seu síndico não faz a manutenção dele e depois vem gastos emergenciais, rateio extra para cima do seu bolso. Meu nome é Luiz Titon, eu sou professor, doutor em administração e pós-doutor em contabilidade, atuo em auditoria de condomínio e eu vou te mostrar nesse curto vídeo tudo o que você precisa saber com relação à manutenção do seu prédio, no sentido de que é o seu bolso que está em jogo. Eu não falo para síndico bonzinho, eu falo para você condômino que está cansado de ver o seu condomínio ser maltratado, ser mal cuidado, e isso vai desvalorizando o valor do seu imóvel e vai também aumentando o valor da cota por conta da falta de manutenção. Porque consertar algo depois que quebra é muito mais caro do que fazer uma manutenção antes de que a coisa vá para uma situação mais complicada e mais cara para o seu bolso. Eu queria saber se você percebe alguma das situações do seu condomínio. A pintura caindo, os muros descascando, fachada dos prédios ou da sede descascando e caindo, o elevador com constantes gastos de manutenção emergencial, quer dizer, está sempre parando, sempre quebrando, coisas que deveriam estar funcionando e não estão funcionando, ou coisas que deveriam estar disponíveis não estão disponíveis no seu condomínio, e para isso existe uma lei. No Código Civil, o artigo 1348, ele me fala o seguinte: o síndico tem a obrigação de fazer a manutenção do prédio, do seu condomínio, se for de casa, ele tem essa obrigação, ele não pode fugir disso. E quando ele faz isso com a justificativa que não tem dinheiro e tudo mais, ele está agindo de uma forma errada. Lógico que ele tem que pegar e aprovar na Assembleia, na previsão orçamentária, que sejam feitas as manutenções, seja cobrado isso de todos os condôminos. O problema é o seguinte: a obrigação começa com ele tendo essa obrigação de fazer a manutenção e dos condôminos de pagarem por essa manutenção. Você tem que brigar pelos seus direitos, porque é o seu imóvel que começa a perder valor na hora que não é feita a manutenção do seu condomínio. Eu vou ler para você exatamente o que diz a lei. Compete ao síndico diligenciar pela conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessam aos possuidores. Ou seja, é obrigação dele fazer com que a conservação e a manutenção de tudo que está acontecendo dentro do condomínio, tudo que existe no condomínio, funcione. Quer dizer, as coisas devem funcionar. Se ele não faz isso, ele não está cumprindo a sua obrigação. Quando se fala dos prestadores de serviços que trabalham para o condomínio, é muito importante que tenha sido feita uma verificação antes da qualidade do serviço. Então, às vezes, o síndico acaba contratando um serviço mais barato, dizendo que com isso está economizando para o condomínio, só que, na verdade, ele trocou uma empresa que fazia uma manutenção boa, ou talvez nunca tenha contratado uma empresa que faz uma boa manutenção. Por causa disso, você acaba tendo o contratempo frequente do elevador não está funcionando. E um belo dia você chega lá com uma conta absurda de 50 mil reais para fazer reforma dos elevadores, dizendo que é uma atualização. Não, não é uma atualização. Isso pode ser simplesmente por falta de manutenção decente e adequada, foi necessário substituir às vezes todo o maquinário de um elevador. E não é barato isso. A falta de manutenção, ela não se dá só com uma manutenção que não está acontecendo, mas também por uma manutenção de má qualidade. A escolha da empresa que é contratada para fazer, por exemplo, esse serviço de elevador, é lógico que é do síndico, mas o correto seria que a Assembleia pressionasse para que todos os candidatos a fazer a prestação desse serviço, ou seja, todas as empresas que forem contratadas para fazer esse serviço, sejam apresentadas para a Assembleia, tá certo? De uma maneira que não seja enganadora, ou seja, que ele apresente realmente a qualificação dessas empresas, sem fazer, por exemplo, o caso que eu tenho aqui, por exemplo, para uma auditoria, em que foram apresentadas 3 empresas para fazer um determinado serviço e a empresa que ele queria foi aprovada. Só que tem um detalhe, né? As outras 2 empresas, uma é uma empresa que já não estava mais em atividade e a outra já possuía muitos processos contra ela
e não eram tantas obras assim. Quer dizer, na prática, não adiantava ele apresentar lá 3 orçamentos, ele teria que ter apresentado 3 empresas com qualificação extremamente boa e que fossem realmente escolhidas pelos moradores em assembleia. Eu acho que não é obrigação do síndico, né? Quer dizer, você não pode obrigar que ele faça essa apresentação na assembleia, mas vocês devem fazer uma eleição do síndico já pensando que esse tipo de problema pode acontecer, o síndico pode de repente maldosamente beneficiar algum amigo dele e em função disso o condomínio pode estar tendo problemas depois de manutenção. Isso não é nada bom para o condomínio. E o que o condomínio pode fazer, você como condomínio pode fazer para resolver esse problema? Eu acho que essa é a parte mais importante. Você deve começar a observar e registrar. Dia tal, teve lá, eu estou falando do elevador, mas vale para qualquer situação. Dia tal, o elevador não funcionou, vieram fazer uma troca. Dia tal, você vai tomando nota. Você vai na prestação de contas e vê lá os gastos que estão acontecendo com aquele item, no caso, o elevador. O passo seguinte, com base nessas anotações, é pedir explicações para o síndico. O que acaba acontecendo nessa hora é que um síndico que está com más intenções, ele vai se sentir agredido com o seu pedido de informação. E você já tem aí o primeiro sinal de que alguma coisa errada não está certa, porque ele vai sonegar informações. É a hora que você vai chegar junto aos membros do conselho, explicar o que aconteceu e pedir que eles, por favor, intercedam para que o síndico explique. Afinal de contas, o síndico é obrigado a prestar contas da sua gestão, mesmo durante a gestão. Não existe impedimento para que o condômino peça informações a respeito do problema. Se você começar a perceber que a coisa não está andando, você vai começar a fazer uma articulação com outros condôminos. Você pode, por exemplo, se aproveitar daquele curso Fiscalize Seu Condomínio, está o link aqui na descrição, e lá você aprende a fazer a fiscalização não só de elevador, mas de vários itens, e você vai entender que você sozinho não faz muita coisa no condomínio, mas você tendo razão, você consegue convencer outros condôminos, outros moradores, a entrar com você numa briga se você conseguir provar, tá certo, para todos, que existe alguma coisa lá que merece a atenção de todos, porque é o dinheiro deles também que está indo para o ralo a partir de uma falta de manutenção ou contratos mal executados. Você propõe, então, a criação de um plano de manutenção, você pode até chegar ao ponto de chegar à conclusão de que realmente não tem jeito, você vai precisar tomar uma atitude mais séria. E aí você pode partir para um pedido de diagnóstico da situação do condomínio, que é uma coisa que um auditor como eu fazemos, ou já partir para um pedido de auditoria independente, e não aquele auditor que é amigo do síndico, né? Tá certo? Só que você tem que lembrar de uma coisa, que não é vingança, tá? Você tem que ir atrás de fazer a busca da solução. E aí que eu te proponho que você pegue e faça então, um caderninho de anotações com tudo que vai acontecendo, pode ser na tua agenda, faça o curso para compreender melhor como as coisas que você talvez não saiba que precisam ser fiscalizadas no seu condomínio, e a partir daí você vai tomando providência. Eu peço que você assine o canal para receber mais vídeos dando essas explicações, explicando qual é a conexão. Nessa série eu estou falando da conexão das questões que são as dores do condômino, tá certo? E como que isso está na lei. É importante você saber disso porque é o seu dinheiro que está sempre em jogo, ok? Até mais, até o próximo vídeo.